Olá pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Só ajeitar aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Buenas noches. Vamos aí para uma live depois de algum tempo, né? Infelizmente a gente ainda não consegue. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que já chegaram aqui. Tô começando a ver só agora. Boa noite, Ventura de Nova Venécia, Espírito Santo. Boa noite, Rosama. Boa noite, Denise Maziero. Boa noite, Andréia. Boa noite, a Rosana aqui de novo. Boa noite. Oi, Fabrício, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje a gente está com um tema aqui excepcional aí sobre o ITBI. Boa noite, Marlos. Como vai? Grande Marlos Gonçalves. Marlos é um grande consultor aí, dá um apoio, um suporte forte aí para alguns municípios no estado de Goiás. Oi, Jocely, meu amor, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Glauber. Boa noite, Dal Rafaela. Boa noite, Isânia. Boa noite. Pessoal, tá passando muito rápido aqui, mas boa noite a todos aí. Deixa eu tentar chamar aqui a Cláudia aqui, ver se ela já está pela área. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Vou pedir, enquanto a Cláudia chega aqui, vamos compartilhar essa live. Tá? Clica no aviãozinho que tem aqui no canto direito, né? No canto direito aqui da sua tela e compartilhe com o maior número de pessoas possível. É um tema muito interessante hoje sobre uma decisão recente aí do STJ, que é a base de cálculo do ITBI. Tá? Um tema aí rodeado de polêmicas, e a gente vai fazer um bate-papo hoje ainda, baseado nessa última decisão aí do STJ, tá? Então vamos lá. Juliana, boa noite. Juliana, boa noite. Orlin. Várzea Grande, Ceará. Vamos colocar aqui, pessoal, enquanto a Cláudia entra, vamos colocar aqui, coloca aí pra gente falar aqui. Coloca a sua cidade e coloca o estado, tá? Coloca a cidade e o estado aqui pra gente falando aqui. Vamos ver de onde que é o pessoal. A Cláudia entrou aqui, deixa eu já tentar chamar a Cláudia aqui, pera só um pouquinho. Vamos ver, Cláudia. Deixa eu ver. Cláudia. Deixa eu ver. E Cláudia, eu não tô conseguindo chamar aqui. Cláudia, faz o seguinte, tem, a Edna de Rondolândia, Mato Grosso, o Márcio Toledo, Paraná, São Roque de Canaã, Maria Aparecida, Mara Rosa de Goiás, Duque de Caxias, Floripa, né, a Tainá de Duque de Caxias, a Patrícia de Torres, Rio Grande do Sul, Gisele de Nova América, a Andréia lá de Campina Grande, na Paraíba. Vamos chegando. Cláudia, tem uma câmera aí embaixo, tá? Tipo uma câmerazinha com um maisinho. Clica ali e pede para participar, por favor, porque só pelo nome aqui eu não consegui puxar, tá? Tenta ali, que daí aparece aqui para mim, eu já te chamo. Vamos lá. O Edgar de Criciúma, Paulinha de Ipojuca, Ceará, J. Borba, Jijoca de Jericoacoara, também aí tem um pessoal aqui integrante do Clube do Fisco, né? Teresina Piauí, Juliana, Catolé do Rocha, Paraíba, São Miguel do Boa Vista. Vamos ver a Cláudia aqui agora, eu acho que veio, Cláudia, peraí. Vamos ver. Cláudia, você aparece aí. Vamos ver aqui, Rondolândia já foi, São Joaquim do Monte, Pernambuco, bacana. Aí, Oh, agora sim, agora tá chegando aqui, tudo bem, Cláudia? tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Eu até esqueci de perguntar pro pessoal no começo. Excelente. Ah, que Esse bom. vídeo da câmera do celular é que é horroroso, né? Mas tudo bem, vamos fazer aí o que dá. Não, vamos aqui. Tô O pessoal não conversando com o veio pela pessoal, pedindo o beleza, pessoal. veio pelo conhecimento. Exatamente. Ó, deixa eu só falar aqui, o Gabriel Macaúbas, Bahia, que eu pedi pro pessoal falar o local e a cidade, né? Falar aqui, São José do Rio Claro, Mato Grosso, a Luciane. Beleza, pessoal, sejam bem-vindos aí. Quero pedir para vocês compartilhar a live aqui, vai no aviãozinho que tem do lado direito, compartilha a live para mais pessoas aí poder estar participando aqui desse conteúdo aqui, tá bom? Queria dar um recadinho também para vocês.
que a gente está com o Clube do Fisco rodando, né? Quem não faz parte do Clube do Fisco, entra lá, www.escoladetributos-municipais.com.br e entra lá, vê o que é o Clube do Fisco, participa. Quem está aqui na live já é do Clube do Fisco, pode estar falando aí dos materiais que já tem, né? Como que está funcionando lá, alguns cursos, os descontos para fazer em alguns cursos, tá bem legal lá também. E dá um recado também que na semana que vem, só que não vai ser transmitido ao vivo aqui, vai ser numa sala fechada, tá? Eu vou estar falando sobre a base de cálculo do ISS na construção civil. Então, também, quem quiser participar, tem um link lá na Escola de Tributos Municipais, no site. Vai lá, clica no link para participar desse evento, que depois vai ter um material depois, tá bom? E, por último aqui, pessoal, para a gente começar, né, também, vou pedir para vocês, no caso de dúvidas, para vocês priorizarem colocar as dúvidas no ponto de interrogação, que para quem está no celular, né, tem um ponto de interrogação no canto direito, do lado do aviãozinho ali. Então, você prioriza colocar sua dúvida ali, que fica mais fácil para a gente resgatar depois. Porque aqui no feed, aqui ele vai passando, muitas vezes a gente não consegue localizar a dúvida. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, Cláudio, vamos dar início, então. Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Gonçalves. Estou tocando aqui, né, esse projeto, que é a Escola de Tributos Municipais, trazendo aqui informação, né, informação relevante na área tributária, principalmente, né, para municípios, para contribuintes. Né? E a gente está aqui fazendo esse trabalho aqui desde janeiro do ano passado. Inclusive, a Cláudia estreou com a primeira live no ano passado, a gente falou mais genericamente sobre o ITBI, né? E agora a gente está indo mais num ponto mais específico, né? E ainda em relação a uma decisão recente, né, do STJ, que foi do mês passado aí, tá? Então, a Cláudia Roveri é auditora no município de Blumenau. Vou deixar para ela terminar de fazer as apresentações dela, que ela melhor ela do que eu, né? Para falar aí do currículo dela aí. Vamos lá, Cláudia, pode ir. Eu estava só arrumando o celular aqui, porque eu acho que vai ficar melhor nesse ângulo. Gente, boa noite. Bem-vindos aqui a esse evento da Escola de Tributos Municipais. Eu agradeço muito o convite. Rafael, é sempre um prazer falar com você, sempre um prazer falar com os nossos colegas. Resumidamente, sou auditora fiscal tributária há 24 anos, completei agora em março, dos quais 8 dedicados aos tributos imobiliários e especialmente ao ITBI e ao IPTU, mais ao ITBI. Atualmente sou auditora da Gerência de Tributos Imobiliários, trabalho com o ITBI, sou a julgadora da Unidade de Julgamento Singular do município e tenho atuado dentro da Secretaria Municipal da Fazenda numa série de projetos estratégicos para o município, implantação de novos softwares, estudo de legislação, o estudo da implantação daquela bendita emenda constitucional da imunidade dos prédios alugados por igreja, está estudando ainda como é que vai fazer. E, mais recentemente, na seara do ITBI, essa decisão do STJ, que já era uma decisão muito aguardada, para quem acompanha o dia a dia do imposto, já era algo que nós estávamos aguardando que o STJ se manifestasse. Quem acompanha e segue lá nos grupos de discussão onde eu estou, sabe que eu já havia falado que isso era uma questão de tempo até que o STJ se manifestasse a respeito desse assunto, porque, especificamente em relação ao município de São Paulo, capital, eles têm uma sistemática de lançamento do ITBI que sempre foi muito controversa, sempre foi muito contestada. Eles usam uma planta de valores genéricos para o ITBI, que é diversa daquela aplicada ao IPTU. E, Rafael, só me diz quanto tempo eu tenho para eu poder me programar aqui a fala. Pode ficar tranquila, Cláudia. Vai aí, qualquer coisa a gente vai interagindo. Não tem muito tempo. Não, por favor. Falar sozinha é muito chato. Tá bom?
Mas, enfim. Aproveitando, já que você mesmo fez o corte, eu não lembro aqui que passou, teve uma pessoa que falou para mandar um abraço para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não posso deixar de não Um mandar esse grande abraço para Campo Grande, porque Mato eu Grosso sou do de lá, Sul, adoro aquela exatamente. cidade, Terra cidade do meu amigo. maravilhosa. É, não conheço, Então, mas pretendo conhecer um dia. É só me contratarem que eu vou. Eu sou assim fácil. então, um abraço para Campo Grande aí. Né? E também perguntaram se a live vai ficar gravada. Pessoal, vai, a não ser que dê algum problema aqui no final de gravação, né? Para salvar, mas a ideia é que ela fique gravada, tá bom? Tá. Vamos lá, Então, Cláudia. como eu estava falando, vários contribuintes se surgiram contra essa sistemática do município de São Paulo, vou falar bem resumidamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a tese dos contribuintes de que sim, a base de cálculo do IPTU e do ITBI seriam a mesma, porque o Código Tributário Nacional usa a mesma expressão para ambos os impostos, que é valor venal, né? E que sim, o município teria que adotar a mesma base para ambos os impostos. O que era uma contradição muito grande, porque desde que eu me conheço, desde que eu comecei a estudar ITBI, eu sempre vi que o STJ tinha decisões sistemáticas no sentido de que a base de cálculo do imposto seria o valor de mercado do bem. Muito que bem. Eu lembro, quem acompanha, como eu estava falando, me acompanha nos grupos de discussão que eu estou, sabe, que quando saiu essas decisões do STJ, todo mundo começou a ficar apavorado, assim, gente, vocês não se preocupem, isso vai chegar no STJ e vai cair. E, de fato, caiu. Eu sou presciente? Não, eu estudo a jurisprudência do tribunal e estudei o processo. Então, era muito difícil que isso se mantesse, porque existe uma jurisprudência muito sólida no STJ nesse sentido, de dissociar a forma de cálculo de ambos os impostos. O que esta decisão veio fazer, e aliás, eu acho impressionante o frisson que ela causou, porque nem definitiva ela é ainda, ela está pendente de análise de alguns embargos de declaração, especialmente com valor, com referência a essa parte ali do valor de referência, né, que o município de São Paulo usa, e ela ainda não é definitiva, ela já está sendo tratada, inclusive, ali que 10 minutos antes da live, alguém postou no nosso grupo de discussão do ITBI lá no WhatsApp, infelizmente não tem mais vaga, mas nós temos um outro no Telegram, quem quiser é só pedir, a gente inclui vocês lá, tá? Uns 10 minutos antes entrou um vídeo, eu estava até respondendo, de um vereador de Campo de Goytacazes, se eu não me engano. Acho que é no Rio de Janeiro. Campo de Goytacazes, exatamente. Dizendo que queriam reduzir a alíquota de 2 para 1,5. É um assunto interno à corporis, a alíquota do ITBI, ela só segue aquele princípio geral do princípio da vedação ao confisco. Não tem um valor máximo nem mínimo, como é o caso do ISS. Mas aí ele continuou, né? Podia ter parado ali, né? Mas não, a pessoa continua. Né? Então, o que acontece? Aí ele disse que queria aplicar a nova lei do STJ, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha legislado sobre o assunto, e que era um absurdo que os fiscais tivessem poder de arbitrar o valor da base de cálculo, e agora que o valor da base de cálculo é o valor que a pessoa declarou, e que isso era um grande problema. E falou. Bom, eu não sei se vocês conhecem um jornalista chamado Reinaldo Azevedo, eu conheço, sigo, acho que ele faz maravilhosas, e uma delas é essa que eu vou falar agora. Tem certas coisas que são tão ruins, mas tão ruins que nem erradas conseguem ser. A fala desse querido, desse vereador é uma dessas, que são tão ruins que nem errada consegue ser. Porque assim, né? Mas enfim, eu também tenho recebido muitos questionamentos aqui, inclusive tive que responder a 2 pedidos administrativos de devolução do imposto, com base nessa decisão, de pessoas que inclusive já tinham transferido seus imóveis, e eu indeferi administrativamente, dizendo que não cabia, porque não havia previsão legal para tal.
Uma delas era bem cara de preparação para mandado de segurança. Inclusive, a gente sabe, uma experiência, a gente sabe que o advogado está lançando, que é para ver se você pega para ele, né? Colher lá na frente. Aí eu fui lá e fiz outra coisa. Certo? Porque eu sou uma pessoa muito inteligente, não, porque eu estudo, gente. Eu estudo, o Rafael sabe, quando ele me conheceu, eu já trabalhava com ITBI, eu trabalho com ITBI há 8 anos. Né? Eu tenho praticamente tudo que se produziu de livros sobre ITBI no Brasil. É uma coisa assim, né? E já tenho Sim, vários não artigos. lê bastante, a Cláudia lê bastante, assim, a É, gente troca algumas ideias, né, Cláudia? E, eu nem sei como cabe tanta não coisa aqui caiu dentro. do céu. Só, É. só, só um detalhezinho bem rápido. Acabamos de chegar. Ah, não conseguia printar, não deu. Agora chegou, peraí. 100 pessoas ao vivo aqui, pessoal. Muito Muito obrigado. bem! Nossa, 100 Obrigado pessoas! aí pela, Às 20 e pela 38 da noite, participação querendo falar sobre ITBI, olha, de obrigada, gente. TBI. Pô, show de bola, parabéns. Obrigado, pessoal. Vamos compartilhar e vamos ver se a gente passa dos 100. Chegou no Eu só 100, vou já botar. caiu um pouquinho, vamos ver se a Não, gente já foi passa. para 101 agora. Ó, eu vou só eu vou colocar aqui do lado que eu quero ler a ementa. Eu vou ler a ementa para vocês. E Isso. assim, a minha proposta hoje com o Rafael, eu falei que eu vou fazer uma fala freestyle, porque eu já falei tanto dessa ementa, já estudei tanto ela, já tive que fazer parecer que parece que ela está gravada na minha, sabe assim? Mas eu vou ler a ementa, não a tese de repercussão geral, mas a ementa do recurso, e nós vamos destrinchar, tá? É. Então vamos E lá. só um instante, Cláudio. Hum, Nessa tese é bom, assim, para quem não leu, né, para quem não tem ciência, que são 3 teses, né? 3 assuntos, 4, 4 né? teses. 4 assuntos que saíram desse julgamento, desse resultado. Então é importante que vocês prestem atenção aqui, principalmente no que a Cláudia, que entende bastante desse tributo, né? Acho que é uma das maiores referências no país aí desse tributo. E vamos ver aqui, porque a leitura, e isso eu sentia falta logo que eu comecei a trabalhar na área, é que assim, eu não tinha muita leitura e percebo que muita gente não tem o hábito de ler, e às vezes quando lê, daí não entende o que está escrito. Né? Então, é importante a gente pegar essas leituras aí. Pode ir, Cláudia. Então tá. Gente, eu vou ler aqui rapidinho a ementa. Então, como eu estava falando, na verdade, são 4 teses e uma delas meio que se desdobra. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer hoje. Tributário, recurso especial representativo e de controvérsia, imposto sobre transmissão de bens imóveis e TBI, base de cálculo. Vinculação com o imposto predial e território urbano e IPTU, inexistência. Valor venal declarado pelo contribuinte. Presunção de veracidade, revisão pelo fisco, instauração de processo administrativo. Possibilidade, prévio valor de referência, adoção, inviabilidade. Essa é a ementa. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo o imposto predial e territorial urbano IPTU e do imposto sobre transmissão de bens imóveis ITBI, o, entre aspas, valor venal, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. Então, gente, assim, ó, a primeira coisa que tem que ser vista aqui, como eu falei, como eu abri a minha fala dizendo, a jurisprudência do STJ é absolutamente sólida no sentido de diferenciar ambas as bases de cálculo. Por quê? Porque quando você faz avaliação para o IPTU, apesar de ambos serem valor de mercado, tá? Vamos dizer assim, o IPTU, ele não enxerga as particularidades do imóvel. O ITBI, sim. É como eu gosto de falar nos meus cursos, nos cursos de ITBI que eu faço, que eu ministro, enquanto o IPTU vê a floresta, o ITBI vê a árvore, certo? Então, por exemplo, para o IPTU, tanto faz se o apartamento estiver num prédio de 10 andares, se o apartamento estiver no primeiro ou no 10º andar. Porque o padrão construtivo é o mesmo, a localização é a mesma, a área é a mesma, os dois são de frente, não interessa se um é de frente, se um é de fundo, tanto se me dá. Tendo o mesmo padrão construtivo, a mesma localização, e é o mesmo tamanho, esses critérios que se usa para fazer a avaliação em massa, tanto o apartamento do primeiro andar e do 10º vão ter a mesmíssima base de cálculo.
No ITBI, o ITBI, é por isso que ele é complicado, ele leva em consideração um fator subjetivo, que chama-se valor de mercado, né? Que é o que vai ser o item 2 aqui, a gente vai ler, eu já vou entrar nesse porém. O valor de mercado, ele é subjetivo por quê? Porque ele leva em considerações fatores que numa avaliação em massa você não tem como quantificar, mas numa avaliação individual, imóvel a imóvel, como é o caso do ITBI, você precisa levar em consideração. Então, voltando para o nosso prédio hipotético, quando você vai comprar, por exemplo, na planta, normalmente o apartamento os apartamentos dos primeiros andares são mais baratos do que os apartamentos do último andar, porque demora mais para chegar lá? Não, é porque tem gente que procura mais apartamentos em andares mais altos. Por quê? Porque quer uma vista melhor. Mais privacidade, né? Aí Menos barulho, entram N critérios. Você quer mais privacidade, você quer uma circulação melhor de ar, você quer uma vista mais bonita. Ou como um amigo meu uma vez falou assim, tô me mudando de apartamento porque eu não quero ninguém pisando na minha cabeça. Ele comprou no último andar. Então, são critérios muito subjetivos de compra. Isso você tem que levar em consideração no ITBI. No IPTU, não. No IPTU, por isso que você usa uma planta de valores genéricos. É PVG, tá, gente? Não é PG, não é planta genérica de valores. É planta de valores genéricos. São valores genéricos estabelecidos para os imóveis. Por isso que é PVG, tá? Enfim, essa distinção se faz necessária justamente por isso, porque o ITBI enxerga a árvore e o IPTU a floresta, certo? Essa é a primeira, e isso já vem de sólida jurisprudência no STJ, isso não é nenhuma novidade. Mas por que é importante estar aqui? Porque era a tese dos contribuintes do município de São Paulo e era a tese que o TJSP tinha comprado, e que é um absurdo, né? Porque a própria jurisprudência do STJ já era bem clara nesse sentido, tá? Pois bem, essa é a boa notícia, porque a gente sabe o drama que é a atualização de planta de valores genéricos. 2. Os artigos 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. Então, o que ele está dizendo aqui? De novo, está reafirmando que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade e direitos reais ou a cessão desses direitos, e aí há até uma parcela de pessoas do fisco mesmo, né, ligadas ao fisco, que tem entendido nesse item 2 uma possibilidade de se reabrir a discussão sobre a cessão sobre o ITBI na cessão de direitos reais, certo? Às vezes a gente vê por um lado e escapa outro. Mas tudo bem, não é o objeto aqui hoje, vai ser bem complicado. A gente pode até fazer um outro bate-papo um outro dia, mas vamos focar aqui na base de cálculo. Então, o que ele fala aqui? Valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. Como eu falei para vocês, o que é ele desdobra no item 3 o que é, o que seria esse valor de mercado? A possibilidade de dimensionar o valor de imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho e metragem, não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação, os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. Certo? E aí é que está o problema. Eu sou a auditor, como eu falei, eu trabalho com ITBI desde 2014, já vão aí 8 anos. E há 7 anos eu sou perita avaliadora certificada também. Você tem o KNAE, Cláudia, que é KNAE não é KNAE com E, que é KNAI, tá? É o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. São pessoas que são
formadas para fazer avaliação. Eu sou perita avaliadora, sou treinada, tenho toda a certificação, não tenho KNAI porque não preciso. Eu não atuo como avaliadora. Eu tenho a experiência, a expertise e o conhecimento de avaliadora para minha, como uma ferramenta para o meu trabalho como auditora. Assim como quando a gente trabalha com ISS, é importante nós sabermos a parte de contabilização das receitas de serviços das empresas, ou como elas fazem, como elas contabilizam as despesas delas num eventual arbitramento de base de cálculo, certo? São conhecimentos que nós somos levados a ter em função do nosso trabalho. Então, com relação aqui à base de cálculo do ITBI, ele coloca muito claro o que é valor de mercado. É o valor que o imóvel alcançaria se ele fosse colocado à venda em condições normais. Então, qual é? Como é que você chega lá? Existem vários métodos, eu não vou entrar aqui nesse particular, existem vários métodos para se chegar nesse valor, que vai desde o método comparativo, que é o mais simples, você pegar apartamentos do mesmo padrão, preferencialmente no mesmo prédio, ou na mesma rua, ou casas, ou o método evolutivo, método involutivo. Existem 4 métodos para se avaliar imóveis, tá? Nós usamos 3 deles, porque o método... agora não vai me falhar o método, eu esqueci o nome. Mas é um método que você usa para saber se um empreendimento imobiliário dá lucro. No caso, é usado para você avaliar o preço de mercado de um hotel, de um shopping. É diferente, eu já avaliei um shopping, né? Eu avaliei o shopping como negócio? Não, eu avaliei o shopping como imóvel. E o que é imóvel? Está lá no Código Civil, a terra e tudo que se incorpora nela de forma permanente. Isso que eu fui avaliar. Eu não fui avaliar se o shopping era lucrativo ou não. Essa é uma forma de você avaliar a propriedade imobiliária. E a parte mais interessante de fazer, vou abrir um parênteses aqui, a parte mais interessante de você fazer avaliação imobiliária é que, aprendendo as técnicas, você pode aplicar elas literalmente em qualquer lugar do mundo. Porque em qualquer lugar do mundo, imóvel é imóvel. Certo? Tanto é que eu tive avaliação, eu fiz um curso em São Paulo de avaliação em massa de imóveis, e um dos meus professores era um inglês. E ele veio, foi com ele que eu aprendi como é que se avalia shopping. Certo? É muito interessante. Eu fiz 2 cursos, 3 cursos de avaliação de imóveis, é muito interessante. E é desafiador, porque eu sou bacharel em Direito e não entendo lhofas de engenharia, e tive que me virar nos 30. Mas tudo bem, a gente faz, né? A gente faz. Aí, só complementando aí com a questão que você estava falando, acredito que você tenha fechado o parênteses ali, falando da questão do valor, que é o valor em condições normais de mercado, né? É importante também a gente ver muita confusão, às vezes, o pessoal confundindo preço com valor. Que são situações diferentes, né? Preço é aquilo que você paga, né? Que não necessariamente tem um valor ali. Não, na verdade, preço é o que você acha que a sua coisa vende, que a sua coisa vale. Preço é uma coisa que é o que você pensa que a sua coisa vale. O valor é estabelecido pelo mercado, né? E aí, por exemplo, tem um terreno aqui perto de casa que é belíssimo. E a gente acaba desenvolvendo um tique nervoso quando trabalha com ITBI, que é ficar vendo, esse imóvel tá à venda, eu vou ver quanto é que ele tá. Eu vou guardar, sabe? Para você começar assim que você começa a treinar também, é uma das maneiras. E eu fui olhar aquele imóvel. E o valor, aí eu fiz o valor do metro quadrado, falei, poxa, mas vamos lá, é um terreno bonito, Italicose, mas aqui nessa região, é pertinho de casa aqui, tá? Aqui nessa região, agora eu não lembro, na época acho que era 550, 600 reais o valor do metro quadrado. O terreno estava 800 reais o metro quadrado. Estava bem acima do valor de mercado, médio. Aí eu fui dar mais uma pesquisada, eram 6 herdeiros. Se você dividisse o valor que eles estavam pedindo, diminuísse a taxa de corretagem, daria X para cada um. Que era mais ou menos certo que os herdeiros queriam ganhar. Esse é o preço. O mercado não está, mas o mercado não estava disposto a pagar o preço, tanto é que o imóvel está lá à venda até hoje.
Entende? Essa é a diferença. E esse é o problema de você trabalhar com avaliação de imóveis. Você tem que aprender a trabalhar com subjetividade e também com critérios técnicos, objetivos, mas tem essa dose de subjetividade também. Que você tem que entender, um terreno de esquina vale mais que um de meio de quadra. Um terreno com uma frente de 15 metros, que é padrão, é uma coisa. Um terreno que tem 200 metros de frente é outra, mas a profundidade... Então, são todos critérios que você tem que aprender a lidar quando você trabalha com avaliação de imóveis, né? Tem que aprender a ler planta, tem que aprender a conhecer os zoneamentos da cidade, o que cada um significa em termos de potencial construtivo, porque isso influencia no valor do mercado. Isso tudo são coisas que você vai pegando com o tempo e com a manha, né? Mas é bom ir fazendo e ir treinando, porque treino é que nem andar de bicicleta. É treino, treino, treino. Enfim, vamos lá. O item 4. Aqui começa um ponto importante que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. O ITBI comporta apenas 2 modalidades de lançamento originário. Por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela administração para a concessão do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 2 modalidades, declaração e homologação. Qual é o imposto que a gente conhece que é por homologação? Que todos nós trabalhamos uma vez na vida. Eu já trabalhei. ISSQN. O sujeito vai lá, declara que o serviço que ele prestou foi feito por X, diz que quem apura todos os elementos do fato gerador e faz o lançamento e paga. Isso aqui, assim, não vou nem entrar nessa discussão, ou eu acho que não existe mais lançamento por homologação no Brasil hoje, pelo menos no que tange ao ISS. Mas, vamos pular essa parte. E, ou o lançamento por declaração, que é o que a maioria dos municípios fazem. Se vocês pararem para pensar, o que é um lançamento por declaração? O contribuinte vai lá, declara os fatos e o fisco verifica antecipadamente, antes do lançamento, se aqueles fatos estão de acordo. Estando de acordo, aí o fisco faz o lançamento. Mas é o contribuinte quem traz os fatos. Só que esses fatos, entre eles o valor do imóvel, eles são sim passíveis de se fazer escrutínio, de se passarem por escrutínio do fisco. Certo? Agora, e aí vem a parte, vamos lá, eles continuam aqui. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real imóvel do bem, quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir previamente o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. Aqui ele começa a entrar na problemática da PVG para o ITBI. Por que ele diz isso? Porque um imóvel, quando você vai declarar ele no ITBI, você tem que saber, por isso que assim, a pessoa às vezes compra o imóvel 4 anos atrás, aí vem e declara para o fisco agora, em 2022, comprou em 2018, vem, mas lá em 2018 eu paguei 200 mil. Pois é, meu senhor, mas o senhor está declarando hoje. Hoje o valor de mercado do seu imóvel é 270, 300, seja porque o imóvel valorizou, seja porque o mercado está aquecido, pode acontecer de valer menos. Lembrando também, né, Cláudia, que, por exemplo, nesse ponto aí que você está tocando, a gente lembrar e alertar o pessoal do fato gerador, né? Sim. O fato gerador que vai ensejar, né, todo o procedimento que vai fazer nascer a obrigação tributária, enfim, também não vamos entrar no detalhe disso, que não é o foco, mas assim, por que eu estou falando isso? Nesse exemplo que você deu, foi lá 4 anos atrás, mas ele está transmitindo, né, que é o fato gerador. Ele está declarando que vai transmitir agora. Exato. Exato. Então, o que a gente tem que olhar é para a foto agora de 2022. Exatamente. Como que ele está agora em 2022. Exatamente. Porque, gente, assim,
entrando nessa conversa, existem duas correntes doutrinárias a respeito do momento da ocorrência do fato gerador do ITBI. Existe uma corrente que diz que o fato gerador do ITBI é complexo e comporta várias etapas, e que o município poderia, com base no artigo 30 da Constituição Federal, estabelecer qual o momento do fato gerador, uma vez que o município tem competência supletiva para estabelecer regras de direito tributário. Se não fosse assim, a gente não poderia trabalhar, óbvio, e não preciso nem entrar nisso, né? Só que o que prevaleceu junto aos tribunais foi a tese de que o artigo foi, literalmente, eles usaram o artigo do Código Civil que diz que a transferência da propriedade se dá com a transcrição do título aquisitivo junto ao registro de imóveis competente, e que o ITBI só acontece o fato gerador aí, nesse momento da transmissão, e só nesse momento é que o ITBI seria devido. O que é, assim, data máxima vênia, uma interpretação rasa dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que falam lá sobre os critérios dos outros ramos do direito, como é que eles devem ser aplicados, e principalmente como eles não devem ser aplicados quando se trata de matéria tributária. Enfim, né? E aí nós entramos numa outra celema, que é o pagamento antecipado, que também é permitido pela Constituição no artigo 150, tá? Então, aquela decisão do Supremo, que também ainda não é definitiva, do momento do fato gerador, que o ministro Fux foi o relator, ela é também todo mundo fala assim, agora não pode mais cobrar, só depois. Não. Aquela decisão só estabeleceu que o momento do fato gerador do ITBI ocorre com a transferência do título aquisitivo, com o registro do título aquisitivo junto ao ofício competente. Registro de imóveis competente. Ela não afastou a possibilidade de antecipação de pagamento a antecipação da exigência do pagamento pelo fisco, conforme o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, e, aliás, existe decisão monocrática do ministro Lewandowski nesse sentido, e que até hoje não foi objeto de debate no plenário. Então, o que está valendo é a decisão se você casar as duas decisões, sim, o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI é no momento da transferência efetiva, mas não, isso não quer dizer que a gente não possa antecipar o pagamento, desde que estejam dadas as condições do artigo 150, parágrafo 7º, né? No ocorrendo do fato gerador, você pode ter que devolver o dinheiro, etc, etc. Beleza, gente? Então, o que ele quis dizer aqui? Com essa parte aqui, pois o fisco não tem como possuir previamente conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. Porque, como eu falei lá no começo, você pode até saber o valor médio de mercado no imóvel, mas eu já peguei caso de dois terrenos idênticos, mesma metragem, mesma frente, mesmo tudo, certo? Só que um do lado do outro, só que um deles tinha um zoneamento e tinha um aproveitamento X. E o outro estava metade naquele zoneamento, metade em outro. Então, ele tinha um aproveitamento menor. Então, aquele imóvel do lado valia 20% ou 30% a menos que o imóvel vizinho. No mesmo loteamento, na mesma rua, um do lado do outro. Então, eu não tenho como saber isso previamente. Eu vou dizer para você que eu discordo em parte, porque isso aqui é um desconhecimento do ministro sobre as modernas técnicas de avaliação de imóveis. Mas, enfim, em tese, você não tem como saber se o imóvel está detonado por dentro, se ele tem benfeitorias que valorizam ele, se tem, entendeu? É isso que ele quis dizer. Muito que bem. Em face, e é aqui que mora o busilis, né? Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado. Por que isso, gente? Porque, em tese, a pessoa vai declarar o valor pelo qual ela comprou. Nós sabemos
que não é sempre assim, que nem todo mundo é certinho, e até recentemente aqui no vizinho Balneário Camboriú, acho que o Rui, eu vi o Rui entrando, ele deve estar vendo aqui a live, se ele estiver, por favor, não me deixe mentir sozinha. Não faz muito tempo, foi desmantelada uma equipe, uma quadrilha internacional de lavagem de dinheiro de tráfico de drogas que usava carros e imóveis para lavar de dinheiro, certo? Imóveis, o bem imóvel, ele é muito usado, assim como obras de arte, carros, são muito usados para lavagem de dinheiro. Normalmente de origem ilícita, né, gente? Não só tráfico de drogas, outras origens ilícitas de dinheiro, desse dinheiro. Então, é claro, existe a presunção da boa-fé. O que ele quer dizer aqui, em princípio, em face do princípio da boa-fé objetiva? O que é esse princípio? Presume-se, em tese, que quando a pessoa declara, ela declara o valor correto da base de cálculo, certo? Pagando mesmo. Que que o que ele está declarando é o que de fato o imóvel vale. Uhum. Assim como no ISS existe a presunção objetiva de boa-fé, que o que o sujeito está registrando na nota fiscal, que é o documento onde ele declara o fato gerador, foi feito de boa-fé. Por que existe o princípio da boa-fé objetiva? Porque senão a gente não sai de casa e não confia em ninguém. A gente tem que presumir que a pessoa que está do outro lado, ela está sendo honesta, porque senão a gente não, é um princípio da civilização humana, nem só do direito, certo? Mas, e aí que tá o problema. Aí eles param aqui, né? Aqui eles param ali, eles não vão até embaixo. Sim, Esse é o problema. Normalmente eles Eles param ali. É que nem disse o vereador lá de Campos do Goytacazes, com a máxima vênia, doutor. Dizer que os pobres dos corretores de imóveis e os pobres dos incorporadores estão perdendo dinheiro porque não conseguem pagar o imposto, sendo que é um imposto que está diretamente ligado à grandeza financeira se tem um imposto, se tem um tributo, onde você, em tese, consegue ligar diretamente a capacidade tributária do sujeito ao valor do imposto, são os tributos sobre propriedade imóvel. Só lamento. Se você não tem dinheiro para comprar uma Mercedes, se você ganha, vamos usar um escândalo recente, né? Porque esses são os melhores, estão mais frescos. Se você ganha para 10 mil, você não tem dinheiro para comprar uma Mercedes 250, não é? Se você está comprando uma Mercedes de 250 mil reais, é porque você tem dinheiro para pagar, certo? E se todos fossem honestos, nós estávamos todos fazendo outra coisa para viver, vendendo pipoca na esquina, fazendo faxina, qualquer coisa, certo? Então tá bom, beleza? Isso é que é o princípio da boa-fé objetiva. Mas vamos continuar a leitura. Olha aqui, ó. Presume-se condizente com o valor médio de mercado do imóvel transacionado, e aí continua. Presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando, nesta hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para a apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado. Artigo 148 do CTN, que é o artigo do arbitramento. Quando o tributo tiver por base bens, direitos, não sei, a base, eu não lembro todo, mas, enfim, é o princípio do arbitramento, né? Você pode arbitrar desde que ou o contribuinte seja omisso ou as declarações dele não mereçam fé. Certo? Aí todo mundo começa a dizer, mas como assim? Que procedimento? Como assim? E aí que a teoria e a prática tem que se casar. Na grande maioria dos municípios, a imensa maioria dos municípios, ainda que não esteja previsto na legislação, não é o caso de Blumenau, em Blumenau nós colocamos expressamente isso, o lançamento do ITBI é por declaração. Então, se você abre para o sujeito a possibilidade dele declarar todas as informações relacionadas ao fato gerador,
você, você arbitra o valor da base de cálculo e você dá para ele quais foram os critérios que você usou para determinar essa base de cálculo e abre para ele a possibilidade administrativa dele contestar esse valor, você está fazendo um procedimento administrativo de arbitramento totalmente amparado no Código Tributário Nacional. Claro, também tem que estar previsto dentro da sua legislação, você não pode fazer da sua cabeça. E por legislação, eu digo lei em sentido estrito. Fala. Exatamente. O importante é colocar, acredito aqui que nesse nosso bate-papo, referente ao arbitramento, é que por parte da Fazenda também, a Fazenda não pode sair na loucura, né? Assim, não, o valor é tanto. Né? Porque também pode ser que em alguns casos, pode ser que realmente tenha um abuso da Fazenda, né? Em alguma situação, né? Algum caso pontual. Por isso que é importante, isso que a Cláudia falou, de colocar assim, como, né, que foi chegado naquele critério, o que foi utilizado. A gente brinca assim, a base, né, está baseado no quê, né? Qual que é o fundamento que te levou a chegar naquele valor, naquela decisão, foi uma visita em loco, né? Eu vou colocar aqui uma situação, né? Visitou em loco, foi lá, conseguiu tirar foto de dentro da casa, é tudo mármore, tudo, né? Coisa assim que você sabe que o valor é um valor de imóvel superior. Você chega, você coloca esses elementos, aí quem vai ter que comprovar, daí no caso o contrário, que é abrir o contraditório e ampla defesa, vai ser o contribuinte. Agora, o que não dá também é o fisco chegar do nada, né? Você, não, eu acho que é 500 mil. Não tem o acho, né? Tem que ter uma base ali sólida dessas informações aí, porque senão a chance também de ser derrubado fica grande, né? Uhum. E aí eu vou só terminar aqui. Então, Cláudia, como é que você faz? Aqui nós fazemos laudo de todas as avaliações. E olha que ano passado nós fizemos mais de 14 mil. Nós fazemos laudos de todas as avaliações, com os critérios que foram colocados, qual o valor que foi usado. E o contribuinte sempre pode, e tem um prazo de 30 dias, para entrar com um pedido de reconsideração, que nós chamamos aqui de pedido de reconsideração, pedido de revisão, que seria uma espécie de pedido de reconsideração, do valor da base de cálculo. Não satisfeito, ele ainda pode ir ao Conselho Municipal de Contribuintes, que é a nossa instância administrativa do contencioso tributário, para contestar o valor de base de cálculo, sem problema nenhum. Nós damos amplo direito de defesa. Eu posso dizer para vocês que eu estou tentando lembrar que teve um caso nesse tempo todo que a pessoa entrou contestando o valor da base de cálculo e depois desistiu do processo antes da decisão de primeira instância. E foi pagou o imposto. É muito interessante porque, assim, por exemplo, esses tempos atrás, Cláudia, que esse imóvel, esse apartamento era um apartamento muito bem, porque era um apartamento que estava num prédio com 7 andares. Os 6 primeiros andares eram apartamentos padrão ali, 2 quartos, 3 quartos com uma suíte, e eu, se não me engano, 120 metros quadrados, 115 metros quadrados, era um apartamento classe média aqui para Blumenau, padrão, tá? Aí, só que os apartamentos do último andar, os de cobertura, tinham o dobro da área, 4 quartos, 3 suítes, certo? Não, eram 4 quartos, 4 suítes, duas suítes, 2 demi-suítes, mais área disso, mais festa, mais sala daquilo, mais não sei o que, era o dobro da área. E nós achamos, os apartamentos padrão estavam ali na faixa dos 600 mil reais, 550, 600 mil reais. E esses apartamentos de cobertura só tinham 2 à venda no prédio. E um deles estava sendo passado, um deles estava sendo declarado e o outro ainda estava à venda por 2 milhões e 200. E o sujeito declarou por 600 mil. 800 mil, com as garagens. Esse de 2 milhões e 200 estava mobiliado. A gente fez um arbitramento ali para tirar o valor
tiramos ali em torno de 100, 150 mil de imóveis, porque pro padrão daquele apartamento os móveis estavam nesse padrão, sem sombra de dúvida, dava para tirar até um pouco mais. Nós arredondamos para 2 milhões. Certo? Tiramos 200 mil de imóveis. Aí tu tira ali no curso de perito, você aprende que dá para tirar de 1 a 10%, para mais ou para menos, do valor médio. A gente costuma aplicar de 10 a 15, até para ser até mais querido. Mas se eu fizesse 10, ainda ficaria em 1 milhão e 800. Certo? Em 15, 1 milhão e 700. Foi aplicado 1 milhão e 500. Mais as garagens. Ficou 1 milhão e 600 e alguma coisa. E aí o cara vai reclamar. Ele disse, não, porque um apartamento não vale isso, porque a gente ouve aquela famosa frase, por esse valor eu vendo a prefeitura. Né? Né? Aí eu só peguei esse anúncio e mostrei, tá vendo aqui? É o seu apartamento? É o do lado? Ah, e o seu vale tanto. Ah, e o do vizinho ele tá vendendo por tanto. Tá bom. Me explique aí a diferença, né? Aí não foi mais nada. Ficou por isso mesmo. Entendeu? Por que aqui em Blumenau nós já temos assim, normalmente o que o fisco bate é o que fica. Porque nós temos uma longa estrada aí, gente, de gente de tudo quanto é lugar, até senador já veio encher o saco. Tá? E agora é senador. Já veio encher o saco. Por causa de valor de avaliação. Eu digo para vocês façam um curso de perito avaliador, vocês estudem como é que se faz a avaliação de imóveis e vocês pratiquem. Porque a avaliação de imóveis é prática. Você acaba pegando um feeling, você acaba conseguindo precificar as coisas. Esses dias, eu achei interessantíssimo, esses dias, de vez em quando eu me pego fazendo isso, que é para ver se eu ainda tô boa, né? Poxa, às vezes assim, eu faço por métodos, hoje mesmo eu fiz mesmo imóvel por métodos diferentes. E eu cheguei em 2 valores com ali em torno de 15% de diferença, 15, 16% de diferença. Então, isso é prática, gente, isso é prática. E aí é desde um lote padrão de 300 metros quadrados até imóveis, como eu já peguei aqui, de 200 mil metros quadrados, em área rural, que eu acredito que muitos dos nossos colegas têm essa dificuldade, que tem imóvel que você não consegue ver de carro, você consegue ver de satélite ou de sobrevoo, né? Não tem como ser diferente. Prática. Prática, 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 prática. Uma hora eu já fiz muita avaliação errada, eu já fiz muita coisa assim, que, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando eu botei esse valor? Mas é prática, gente, é prática, tá? E aí, para terminar aqui, e é por isso que é interessante essa parte aqui, ninguém se apercebeu também. A prévia adoção de um valor de referência pela administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI, por mera estimativa, e subverte o procedimento instituído no artigo 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. Então, por que isso foi colocado aqui, esse item 7? Porque em São Paulo é assim, você vai lá, faz a declaração, eles não permitem que você faça a declaração do valor, e eles já têm um valor referência na planta de valores do ITBI, e é aquele valor que está acabado. É um valor errado? Eu não posso dizer que esteja, porque eu conheci a pessoa que trabalhou na metodologia. Eu conversei com um colega de São Paulo que ajudou a trabalhar essa metodologia, porque eu sempre quis fazer uma PVG para ITBI, porque é muito mais fácil de trabalhar, né? Só que eu entendo que o erro, o que levou isso ali foi justamente isso, o fato deles estipularem o valor sem que a pessoa possa... O procedimento está previsto aqui. Alguém perguntou, assim, gente, depois eu passo para o Rafael, tenho todo o material da nossa legislação e eu, inclusive, fiz um parecer dizendo ponto a ponto aonde e como nós atendemos a esta decisão. A nossa legislação de 2014, que foi quando a gente começou a estudar mais aprofundadamente o ITBI aqui em Blumenau.
Nós somos prescientes? Não. A gente foi estudar os fundamentos do imposto, a gente foi estudar as decisões da época da jurisprudência, o que estava sinalizando na época, e a partir dali nós moldamos a nossa legislação. E fomos muito felizes, né? Graças a Deus. O problema de São Paulo foi esse, eles usarem uma PVG. Eu acho errado que você tenha uma PVG para o ITBI? Não, de forma alguma. Eu acho que você precisa, é interessante ter. Nós estamos aqui em fase de contratação de um observatório imobiliário, um observatório de valores imobiliários, de uma empresa, inclusive, de Criciúma, VM2. Não estou ganhando cachê. Só estou dizendo que o trabalho deles é único, não existe outro do Brasil similar. E que você pode usar esse valor como referência, desde que você possibilite ao contribuinte contestar esse valor. Poder que eu não gostei desse valor. Que a maioria não tá. A maioria dos nossos recursos aqui, não está de acordo com o valor do imóvel. Eu paguei tanto. Essa é a razão de recurso do sujeito. A gente vai lá, verifica, faz o laudo, estabelece as características gerais do imóvel, a infraestrutura que foi observada no entorno e faz o laudo e manda para frente. Óbvio que às vezes tem casos em que a gente erra, mesmo quando é feita a revisão, porque são imóveis muito fora do padrão. A gente faz a revisão de novo. Tendo um fato novo, o próprio CTN te permite rever administrativamente, né, o ato, desde que ele seja fundamentado, a revisão, né? Então, é isso, gente, basicamente. E aí, vou fechando aqui, né? Para o fim preconizado do artigo 1039 do CPC de 2015, firmam-se as seguintes teses. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Isso é uma excelente notícia. Ninguém fala, e eu acho impressionante que só esteja aparecendo essa parte da presunção de veracidade do valor declarado. Quando essa primeira parte é uma vitória para os municípios, porque essa tese de colocar a mesma base de cálculo dos dois impostos, ela e tem jurista de renome dizendo que tem que ser assim. E agora caiu. Então isso é uma vitória para os municípios, né? Principalmente porque a gente sabe o drama que é o IPTU, né? E a PVG do IPTU. O valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor do mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio. Então, gente, vocês têm que dissociar e parar de pensar em termos de ISS quando se fala em arbitramento, tá? Porque você não precisa abrir um processo. Você pode instrumentalizar aquela apresentação da declaração como sendo um processo. E a partir da abertura da declaração do contribuinte que ocorreu um fato gerador, ali instaurar um processo e no curso desse processo fazer o arbitramento. Como se faz o arbitramento do ISS no curso do processo da fiscalização? Feito o arbitramento, colocados os critérios que foram usados, o contribuinte deve ter o direito de se manifestar contestando os critérios do arbitramento e informando quais os motivos pelos quais ele considera o arbitramento ou fora, ou dentro, acima, ou abaixo, não sei, tá? Eu já tive reclamação de contribuinte aqui dizendo que nós avaliamos o imóvel dele muito baixo. Por incrível que pareça, não foi um só, foram alguns. E não foi assim coisa de 100 mil, foi coisa de 1 milhão de diferença de base de cálculo, 1,5 milhão no caso. Certo? O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência para ele estabelecido unilateralmente. Então, você pode ter, eu entendo a partir dessa decisão, sim, uma planta de valores para o ITBI que leve em consideração um observatório imobiliário que levante os valores médios de mercado a partir dos quais você pode trabalhar o valor da base de cálculo. E quanto mais colaborativo esse observatório, melhor, certo? Para daí estabelecer o valor específico para aquele imóvel. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês em relação à base de cálculo. O segundo, e isso é muito importante,
é vocês terem nos seus respectivos municípios cadastros técnicos, cadastros imobiliários, multifinalitários e de preferência com equipes que saibam o que estão fazendo. Eu não trabalho eu não sou do cadastro, eu não trabalho com o cadastro, mas eu trabalho intimamente ligada a eles. O setor da tributação aqui em Blumenau, o setor de cadastro imobiliário, trabalham par e par, trabalham juntos. Nós trocamos muita ideia, nós trabalhamos em projetos conjuntos, porque nós somos, ao mesmo tempo que nós somos os maiores usuários dos dados que eles disponibilizam, então, os maiores consumidores do que eles produzem, por outro lado, sem o trabalho do pessoal do cadastro técnico, que nós chamamos de cadastro técnico, cadastro imobiliário, fica impossível para nós trabalharmos. Porque são eles que vão determinar de forma técnica, de forma precisa, quais são as características de cada um dos imóveis que a gente fiscaliza, tanto para o IPTU quanto para o ITBI. Então, é importantíssimo ter, junto à Secretaria de Planejamento Urbano da cidade de vocês, dissociado da Secretaria de Fazenda, preferencialmente, eu sei que nem sempre é possível, porque a estrutura administrativa do município nem sempre comporta esse tipo de especialização, mas alguém ou um setor que trabalhe essa parte de cadastro, faça só a parte de cadastro, e que saiba cadastrar imóveis da forma correta e com a maior acuidade técnica possível, né? E isso demanda tempo, demanda estudo, demanda investimento, certo? Mas, enfim, em relação ao STJ, de uma maneira muito resumida, porque nós já vamos aí para já vamos para 1 hora de live praticamente, resumidamente é isso que eu teria para falar. Eu espero que eu tenha ajudado a desmistificar essa ideia de que, como disse o nosso querido Edil lá de Campo dos Goitacazes, o valor que vale agora para o ITBI é o valor que a pessoa declarar e está acabado, e que o fisco não tem mais o poder de arbitrar de forma... O poder do fiscal, acho que foi esse o termo. Bom, enfim, como eu falei lá no início do vídeo, é tão ruim que nem errado consegue ser. Certo? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida e se vocês quiserem, assim, ó, eu já vi ali, né? Eu vou fazer um compilado, Rafael, da nossa legislação, porque nós temos a lei que regulamenta o ISS dentro do código, os artigos que regulamentam o ITBI dentro do nosso código, nós temos alguns artigos dentro do regulamento, nós temos uma instrução normativa que fala dos procedimentos do ITBI, como se abre, onde se abre, quais são os documentos, onde entra, onde sai, como é que acontece. E nós temos vários formulários já prontos, estão todos disponíveis no site do município de Blumenau, mas eu vou fazer um arquivão aí, vou colocar aqui para a ITM com explicações resumidas do que é cada coisa, para o pessoal... Eu disponibilizo lá no site, daí o pessoal baixa lá no site, isso. Coloco aqui, divulgo aqui que o material vai estar lá, daí o pessoal entra no site e baixa. Eu tenho pronto já até, inclusive, e também, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse parecer que eu fiz especificamente para a legislação do município de Blumenau, é bem verdade, mas aí pelo menos pode funcionar até como um passo a passo de como, né, ver se a legislação de vocês está de acordo, ou se não está de acordo, ou como está de acordo. E, Rafael, eu só queria abrir mais um parênteses assim, para fazer um agradecimento, porque eu acho que é importantíssimo você dar crédito às pessoas. Eu hoje trabalho com ITBI, tenho bastante conhecimento, mas lá atrás, em 2014, ela não deve estar aqui agora, mas eu acho que alguns dos colegas devem conhecê-la, uma pessoa fundamental para trabalhar essa legislação e para a gente começar a dar o pontapé inicial nesse trabalho que nós desenvolvemos aí há 8 anos no ITBI, é a Márcia Longin, que hoje é advogada, ela já é aposentada da carreira, ela se aposentou há 2 anos, eu acho que 2 ou 3 anos vai fazer, não sei se foi 2018 ou 2019 que ela se aposentou, agora me falha. Se é 3 ou 4 anos que ela já está aposentada, já tudo isso já, nossa. E ela foi de grande valia no estudo que resultou nessa legislação do ITBI na original, lá de 2014, a gente já fez algumas modificações depois disso, mas ela foi fundamental nesse trabalho, eu acho importante você
reconhecer quando uma pessoa fazia. Até achei interessante, quando saiu essa decisão, eu mandei meu parecer para ela e falei só, poxa, bacana o trabalho que a gente fez lá atrás, em 2014, está sendo validado por uma decisão, um tema de repercussão geral pelo STJ, 8 anos depois, né? Isso é muito gratificante para o trabalho, assim, né? Para a gente se sentir valorizado. E eu quero deixar aqui público esse registro, porque a Márcia é uma grande profissional, né? E hoje ela é advogada, mas ela além da advocacia privada, ela também trabalha como coordenadora do Colégio de Tributação da nossa Associação de Municípios aqui do Médio Vale, a ANVI. Certo? Então era isso. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E obrigada por enquanto, pela paciência. Não, foi muito legal, Cláudia, assim, para colocar aqui, a gente sabe que quando sai uma decisão recente, o pessoal fica alvoroçado e começa a surgir muita coisa na internet, muita coisa por aí que as pessoas falam até onde interessa para elas, né, para aquele segmento, e não continuam, né? Eu vi muita coisa, ó, STF eu vi alguma coisa como o STF, não, perdão, que o STJ tinha definido a nova base de cálculo. Não, quem define a base de cálculo é o CTN, tá lá, a base de cálculo é o valor venal. Né? E por aí vai, outras situações também. Quero aqui, antes de começar as perguntas também, agradecer que estava acompanhando a gente aqui, o pessoal do Grupo Pública, lá da região de Chapecó, que dá um suporte lá para os municípios também. Às vezes a gente faz algumas parcerias lá com eles, né? Todo mundo aqui que está participando. Vou colocar as perguntas, depois eu termino de agradecer a todos aqui, tá? Vamos ver aqui as perguntas que tem. Eu quero agradecer a Rosama, que me chamou de garota. Ai, Rosama. Faz tempo que eu não sou mais garota. Pensa que só difícil que eu tenho 24 anos. Mas tá bom, obrigada. Pode falar, desculpa. Não, tranquilo. Aqui, deixa eu tentar pôr aqui. Ela está falando assim, a Rafaela, né? E pode-se avaliar o imóvel em valor menor que usado no cálculo do IPTU. Faltou um pedacinho aqui, tá? Eu consigo ler aqui. Então, a pergunta dela, só reformulando. Se ela pode avaliar um imóvel, estou entendendo que é para efeitos de TBI, tá? Sobre um valor menor do que aquele que está lá na planta do IPTU. Esse é o questionamento dela. Pode sim. Como eu falei, o ITBI, ele leva em consideração aspectos únicos daquele imóvel, né? Então, se enquanto que o IPTU faz pela média, tanto faz se o apartamento, né? Se o apartamento está no 10º andar ou se ele está no 1º andar. É a média, né? Tanto é que, para quem eu já fiz, como eu falei, eu já fiz um curso de avaliação em massa de imóveis, demorei 3 meses para cálculo de engenharia, gente, olha, eu saí até zonza, mas enfim, você faz pela média. Você não interessa se aquele imóvel é ou não tem determinadas particularidades, como a gente falou aqui, né? Enquanto que no ITBI você leva aquele imóvel específico, as características dele, de acordo com que o mercado, a expectativa que o mercado põe naquele imóvel, né? Muito embora eu tenha que dizer que isso face a desvalorização crônica das PVGs, não vou dizer que é impossível, mas é improvável, certo? Exatamente. Aqui aí tem uma outra pergunta aqui, só perguntando se ela vai ficar salva, né? Assim que encerrar aqui, só se der algum problema aqui, daí a gente acaba, né? Mas a ideia é que ela fique salva, tá? Deixa eu ver aqui que pergunta aqui, tá? Aí tá uma outra na tela aí, Cláudia, assim, vou ler aqui também. Qual o melhor método de avaliação para terreno sem benfeitoria? Questionamento. É o método evolutivo, eu entendo. Só que assim, vai depender muito, Caroline, do tipo de imóvel de terreno que você está falando. Se for um lote padrão, 300, 400 metros quadrados, né?
O que que é um lote padrão? É um lote onde você pode construir uma residência unifamiliar. Isso é um lote padrão, tá? Casa para uma família. Ou talvez assim, né? Eu já vi, por exemplo, o terreno aqui do meu lado tinha uma casa, agora tem 5, né? Depende, mas enfim, um lote padrão é isso, um lote pequeno, então de 400, 450 metros quadrados. Eu entendo que é um método evolutivo, e dependendo do tipo do imóvel, se ele está dentro de um loteamento padrão, uma coisa assim, você pode usar até o método comparativo, tá? Porque é mais fácil. Agora, em se tratando de grandes glebas, de imóveis grandes, 5, 10, 15, 20, 30 mil metros quadrados, ou dependendo de onde você mora, que é o caso, aqui é o caso aqui em Blumenau, há muita interferência ambiental, por questão de córrego, por questão de desbarrancamento. Para quem não conhece Blumenau, gente, nós, assim, a grosso modo, nós moramos num lugar muito parecido com Petrópolis, assim, no fundo de um vale, com um rio correndo no fundo desse vale, e muitas encostas. 2008 aconteceu aqui em Blumenau o mesmo que aconteceu agora em Angra, né? E aconteceu em Petrópolis, morro derretendo, foi um horror, assim, aconteceu o mesmo que aconteceu lá. Só que aqui, graças a Deus, se é que se pode dizer isso, morreram só 38 pessoas. Naquela época já foi um horror, né? Aquelas imagens me deixaram assim bem, bem abaladas, porque eu lembrei, eu tava, foi um momento muito difícil da minha cidade. Mas é isso, depende. Sendo um lote padrão, método comparativo até daria para fazer. Você comparar terrenos do, no mesmo loteamento e botar um metro quadrado ali, tá? Tem uma outra pergunta agora aqui do MLBPB. Como justifica para o contribuinte o lançamento do ITBI antes do fato gerador? Daí tem mais uma parte ali que não aparece aí, que fala que o cartório exige a guia. Tá, vamos lá. Como eu falei antes, existem duas correntes doutrinárias sobre o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI. Uma, que foi essa que prevaleceu nos tribunais, que é curta, que é rasa. Eu vou fazer um merchan gratuito aqui, se vocês me derem só um minutinho, que os meus livros estão todos aqui. Eu não sou dessas que faz coisa de livro atrás para aparecer. Eu prefiro eles na minha frente para eu achar os livros que eu preciso, assim, levantar os olhos e achar. Só um pouquinho que o meu livro que eu preciso está aqui do ladinho. Só um pouquinho. Ai, tá aqui. Dá para ver que ele foi estudado, né? É um livro, gente, bem pequeno, mas é um livro muito legal de um colega do Valdemar de Albuquerque Aranha Neto. Ele é auditor fiscal e ele é doutor em direito tributário. Ele iria dar uma palestra, olha só a honra. Ele iria dar uma palestra sobre TBI comigo e com o Alberto Macedo no último Senam, mas ele não passou bem e não pôde dar a palestra. De qualquer maneira, ele tem um artigo sobre isso. E aí ele fala aqui, ó, o livro é esse aqui, da incidência do ITBI nas cessões e direitos imobiliários. E ele disseca esse negócio da ocorrência, do fato gerador, as decisões, os pré-julgados que levaram a essa tese de uma maneira espetacular, como raramente eu vi, tá? É muito interessante para quem quiser aprender. Mas, resumidamente, o momento da ocorrência do fato gerador do ITBI não está na lei isso, né? Isso foi uma construção jurisprudencial. É o momento em que se leva o título aquisitivo a registro no ofício competente, no ofício de imóveis competente. Pois bem, esse é o momento da ocorrência do fato gerador. O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal diz que sempre que a lei determinar, o pagamento do imposto pode ser antecipado à ocorrência do fato gerador, desde que se coloquem na lei condições para devolver esse dinheiro em caso de não ocorrência.
certo? Então, uma coisa é o momento da ocorrência do fato gerador, outra coisa é o momento do pagamento. Normalmente, é primeiro o fato gerador e depois o pagamento. No ITBI, nós invertemos, como é o caso do ICMS por substituição tributária, onde, por exemplo, no caso das bebidas, todo o ICMS da cadeia produtiva adiante, até o consumidor final, é recolhido previamente na fábrica, na saída da fábrica. Não sei se vocês sabem, essas fábricas grandes de refrigerante, cerveja, elas têm uma espécie de hidrômetro na saída da produção, justamente para saber quantos litros eles estão produzindo, para saber quanto de ICMS de IPI eles vão ter que pagar. Isso é uma obrigação tributária acessória, certo? Então, é permitido ali dizer, não, ali só que o ICMS. Não, eles falam em tributo, não fala do imposto previsto no artigo 156, inciso 1 não, perdão, 155, inciso 2 da Constituição Federal. Ele não fala isso. O constituinte fala em imposto. Então, o ITBI é um imposto, você pode antecipar o pagamento. Por isso que o cartório exige a guia? Não, porque normalmente eles são responsáveis solidários, se não na legislação do município, na legislação da Corregedoria do Estado. E aí eles não querem pagar o imposto. Certo? Por isso mesmo. Aí tem uma pergunta aqui, pessoal, acho que não vai dar para a gente ler todas as perguntas, tá? Aqui, mas aí vamos responder mais uma ou outra, de qualquer coisa eu print e a gente tenta responder daí depois. Coloca aqui no Instagram daí depois as respostas escritas, né? Tá querendo me achar trabalho extra horário, né, seu Rafael? Ai. Vamos lá, ó. Fran Favaretti. Ela fala, podemos usar a PVG do IPTU como valor mínimo na declaração do contribuinte? Pode. Se a tua legislação tiver previsto isso, eu não recomendo. Porque eu não recomendo, até por causa dessa decisão recente, que diz que um e outro impostos têm metodologias de cálculos diferentes, e tem. Eu não recomendo. Eu acho que tem que ser totalmente, mas você pode usar como uma forma interna de cálculo, se a tua PVG, sim, se a tua PVG estiver atualizada, senão também, para que você vai fazer isso? Né? O meu imóvel hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, o meu imóvel hoje, valor de mercado, foi um excelente negócio, gente. Eu entrei aqui em 2008, ele valia, nós pagamos por ele 190 mil reais, certo? Hoje, não fiz nada no imóvel, mas por causa de obras no entorno e enchente, valorização do bairro onde eu moro, ele vale em torno de 600 a 650 mil reais. Na planta de valores genérica do município, ele vale 45. Certo? Não. Não. Mas é altamente não recomendável. É altamente, eu desrecomendo altamente. Vamos aqui, ó, o Fabrício, vamos para a última aqui. O Fabrício Gonzatti fala que o decreto que regulamenta ITBI determina a adoção da PVG no IPTU valor mínimo. Recomenda novo decreto? Eu recomendo que você faça a lei. Fabrício, vamos lá. Direito tributário massinha, tá? Primeiro, vamos lá. Tudo que for referente aos 5 aspectos do fato gerador, aspecto temporal, aspecto pessoal, aspecto quantitativo, aspecto espacial e aspecto material, e esse aí é o aspecto quantitativo, é lei em sentido estrito. Caso contrário, é inconstitucional. Está descumprindo o princípio da legalidade estrita. O máximo que o decreto vai fazer é atualizada o valor anualmente. Tá, pelo índice de correção da PVG do IPTU, que como nós vimos aqui, não pode ser usado para o ITBI. Então, não pode. Recomendo aqui aos colegas que estão ainda na live, aí os guerreiros, os 86 guerreiros que ainda estão nos acompanhando, que se a legislação do município de vocês adotar o valor do IPTU, eu recomendaria propor uma alteração legislativa, porque, de acordo com essa decisão, ela está errada. Muito embora, como eu já tenha dito para vocês lá no começo, essa decisão ainda não é definitiva. Ela está pendente do julgamento de embargos de declaração,
tá? Exatamente. É isso aí. Deixa eu só dar um print das questões aqui, para depois a gente faz um resumido e coloca lá no site lá da ITM, que é até melhor para o pessoal visualizar, porque não vai dar tempo. Rafael, se você puder colocar também o endereço do nosso grupo do Telegram, tu estás nele, né? Eu, eu, é, eu Se vou você fazer o não seguinte, estiver, eu eu te mando. coloco lá na ITM mesmo, eu vou abrir alguma coisa para a gente colocar as Tá. respostas desses questionamentos que ficaram para trás, daí a gente coloca o link lá junto para quem quiser entrar, daí entra no grupo daí, tá bom? Como eu falei, nós temos dois grupos de TBI, né? Um no WhatsApp, cresceu assim loucamente, não tem vaga, são as 256 pessoas que o WhatsApp permite que deu, de vez em quando estão me pedindo vaga e eu fico de olho assim, mas dificilmente abre vaga, porque ninguém quer abrir mão, até porque realmente é um lugar de discussão muito bacana. E tem o do Telegram, algumas das pessoas que estão no WhatsApp também estão no Telegram, outras que estão no Telegram não estão no WhatsApp, vice-versa. Eu digo com tristeza que eu não estou conseguindo dar muita atenção nem para um nem para outro, porque eu estou assim bem assoberbada de trabalho, mas na medida do possível eu entro e sempre que quiserem, que estiverem nesses grupos, eu estou lá, vocês podem me chamar no privado, sem problema. Tá bom? É isso aí. Mas então tá, pessoal, chegamos ao fim aí, né? Quem gostou aí, compartilha a live, vou tentar deixar salvo aqui daqui a pouco. Agradecer a todos aí que puderam participar, talvez alguns não puderam participar da live toda, né? Agradecer aqueles que vão ver depois também. Agradecer aos 80 guerreiros aqui que estão aqui, como o Claudio falou, os Sim. guerreiros aqui agora. Tivemos um pico aí em torno de 115 pessoas, foi muito legal, muito bacana. E muito obrigado a todos que puderam participar aqui. E um agradecimento especial a você, né, Cláudio? A gente está aí, às vezes, né, fazendo o possível para levar informação para o pessoal, né? E a Uhum. gente está aqui à disposição. Muito obrigado, Cláudio. Quando você precisar daqui do espaço também, quiser falar alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo aí. Nossa, gente, imagina, sem problema nenhum, é um assunto que eu adoro falar ainda, depois de 8 anos, ainda adoro falar sobre TBI, adoro discutir TBI, adoro, sabe, assim, é, uma, é um campo de trabalho, assim, muito rico, e eu agradeço também a oportunidade de mais uma vez falar, porque eu sei que a gente está falando com colegas que têm as mesmas angústias que nós, e eu fico muito feliz de compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei e que eu, né, mais uma vez parafraseando o Reinaldo Azevedo, eu não faço o download do divino, né? A gente soa para aprender, mas eu não me furto não acho que compartilhar conhecimento é importante, né? Sim, Certo? E estou à disposição aí nos grupos. E se vocês quiserem, depois a gente responde aí as perguntas, tá bom? beleza, então. Tchau, tchau, Cláudia. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigadão. Até uma próxima aí. Acompanha a gente Até. aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.